Shalom, irmãos. Olá, toda Arabá, como vai todos? Irmãos, esse que é o nosso oitavo capítulo. Nós estamos estudando o livro de Salmos. Eu quero que os irmãos lembrem-se de que a gente estava estudando sobre o Monte Sião, né? No qual, nos capítulos anteriores, eu já disse que é a capital, que é o monte no qual foi construído Jerusalém. Então, irmãos, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no capítulo 48, do livro de Salmos, que nós vamos ter uma noção um pouco mais sobre essa cidade, né? Sobre essa cidade no qual Deus escolheu para a sua santa morada. Vamos abrir o capítulo e diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para o lado do norte, é a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como um alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram. Bastou vê-los e se espantaram. Então quer dizer, o rei que virá, né, que é o rei Messias, os reis não vão entender, não vão conhecer, eles vão fugir de medo. Entendeu? Essa é mais uma passagem. E o título é o mais importante, né? A cidade do grande Deus, né? A cidade de Deus, né? Então é importante a gente frisar que Israel tem uma importância sem igual para todo mundo. Embora o mundo não reconheça, mas que em breve vão reconhecer na marra, né? Nós vamos ter mais um exemplo lá no capítulo 50, versículo 2, que diz assim: Desde Sião, a excelência e formosura resplandece Deus. Então, resplandece é se levantar, luzir, reluzir. Então, desde Sião, começa em Sião e vai até as extremidades da terra. E outro versículo também, no 51:18, diz assim: Faze bem a Sião segundo a sua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Aleluia. Né? Essa é mais uma passagem. Lá no 53:6 diz assim: Quem dera que se de Sião já viesse o livramento de Israel, né? De Sião, de Jerusalém já se viesse o livramento de Israel. Mais adiante, no 65, no capítulo 65 diz: A ti, ó Deus, confia e louvor em Sião. Aleluia. Então, Sião, mais uma vez, no 65. Lá no 69, diz assim, 69, versículo 33. Diz assim: Porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louve-no os céus e a terra, os mares e tudo o que nele se move. Porque Deus salvará Sião e edificará a cidade de Judá. E ali habitarão e hão de possuí-la. Aleluia. Ele edificou Sião em 48, né? Depois, com o movimento sionista, que justamente já é um sinônimo de Sião, o movimento sionista que foi depois do Holocausto de Hitler, que Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus, aí o povo voltou, Deus prometera, né, que eles voltariam, e eles voltaram com o movimento sionista e estabeleceu nação. Então, irmãos, é importante a gente saber que Deus cumpre o que Ele diz. A Bíblia toda, ela se completa, ela se entende. A Bíblia toda se explica por si. Ela toda é um conjunto fechado e vai até o final. Então, a gente que lê Bíblia, que começa a ficar fascinado com as leituras, a gente fica tão envolvido que a gente volta no passado, vive o presente e já vê o futuro também. Porque a profecia é clara. Lá em Amós 3, versículo 7, diz que se não houvesse profecia, o povo se corromperia, né? Porque colocaria qualquer coisa, mas a profecia não deixa o povo mentir. Embora, mesmo com profecia, eles ainda inventem ainda nas igrejas, a gente tem muita balela. Tem muita balelazinha que a gente não pode cair. Então vamos continuar aqui com esse estudo. E lá no versículo, no capítulo 74, versículo 2 diz... 74, versículo 2: Lembra-te, Senhor, da tua congregação que tu adquiriste desde a antiguidade e remiste para ser tribo da tua herança.
Presta atenção nisso aqui. Lembra-te, Senhor, da tua congregação. Hoje tem milhares de congregação, mas será que essas são de Deus? Aqui a Bíblia diz aquela que desde a antiguidade, a única que conhece aí da antiguidade é Israel, que foi a primeira nação fundada por Deus, e no qual ele escolheu como herança desde a antiguidade. O livro de Salmo diz claro aqui, ó. Lembra-te da tua congregação que tu adquiriste desde a antiguidade e que tu remiste para ser tribo da tua herança. Aleluia, irmãos. Então, Salmo 76 e 2. 76. Conhecido é Deus em Judá, Judá que é Jerusalém, né, a capital de Israel. Grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo. Salém, irmãos, para quem lê Bíblia sabe que Salém é Jerusalém, que antigamente chamava Salém, aí logo depois foi mudado o nome, porque Deus mudou o nome para Jerusalém. Então, em Jerusalém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Então, ó, os quatro se resumiram em um só. Conhecido é Deus em Judá, que é Jerusalém, seu nome é grande em Israel, né? Em Salém está o seu tabernáculo, que é onde foi edificado o templo de Jerusalém, e em Sião a sua morada. Então, irmãos, é claro demais, não vamos ficar iludidos com a igreja não, irmãos. Vamos saber que Sião é na terra e o rei vai reinar na terra. Então, nós vamos mais adiante aqui ainda, no 78, versículo 7. 78, versículo 7 diz... Ele estabeleceu um testemunho, melhor, no versículo 5. Ele estabeleceu... Vamos um pouco mais atrás, que é lindo esse salmo. Abrirei os lábios em parábolas. Então, irmãos, a gente tem que ter muita oração para a gente entender as parábolas de Deus. E publicarei enigmas dos tempos antigos. Enigmas, a gente tem que... É como se a gente fosse grandes desbravadores, descobridores. E a gente está procurando enigmas na Bíblia. Então, Deus, ele dá a conhecer. Só basta a gente querer. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Verdade. Para que pudesse... no 7. Filhos que ainda hão de nascer vão se levantar em vez os que referissem aos seus descendentes, para que pudessem em Deus a sua confiança, para que pusessem em Deus a sua confiança. Verdade, aleluia. Então nós vamos mais adiante aqui no versículo 87, versículo 5, diz assim, 87, versículo 5. Com efeito se dirão a respeito de Sião, este nasceu lá. O próprio Altíssimo, quem é o Altíssimo? O Altíssimo é o nosso Messias querido, né? O Deus poderoso, o Filho dele somos o Altíssimo. O próprio Altíssimo a estabelecerá, e o Senhor, ao registrar os povos, quando ele vier, que ele for escolher cada um, aqueles que venceram, que foram realmente com sinceridade, que buscaram Bíblia e tiveram lá, ele vai escolher e vai dizer: esse nasceu lá, aquele nasceu lá, este nasceu lá, irmão. Nasceu lá onde? Nasceu lá em Israel, irmão, que lá é a nação que ele escolheu. Ele mesmo é judeu, nasceu na tribo de Judá, nasceu em Jerusalém, irmãos. Então não vamos deixar enganar. Mais adiante vamos dar continuidade, né, a essa pregação de Sião, e que será o nosso 10º capítulo, tá bom, irmão? Fique com Deus, Deus abençoe a todos, Shalom.